possa, a gente está à distância, eu peço que o seu abraço venha em sinal de joinha, taca o seu joinha. Se você chegou pela primeira vez hoje aqui, eu tenho certeza que muita gente chegou, nosso canal está aumentando a cada dia graças a você. Ah, não, Thiago, é graças a você que é fantástico. Olha que legal o elogio aqui. Não sou, não. É graças a você, que tem discernimento e está entendendo o que eu estou querendo aqui. Trazer informação para desalienar a mente. Eu não quero ninguém que está aqui por causa de um pão com mortadela. Eu quero gente inteligente aqui. Chama Thiago Parigini em Brasil Inteligente. Tá? É por isso que a gente está crescendo a passos largos. Logo, logo vem outra placa dessa daqui. E eu não me apego à placa, não, mas isso aqui é reconhecimento do trabalho. E é muito importante a gente ser reconhecido. Tá? Então, que o carinho de vocês seja retribuído através desse botãozinho que tem embaixo do gostei e se inscrevam aqui para estarem com a gente sempre que a gente fizer as lives. Eu procuro fazer diário, mas às vezes o tempo não deixa. Então, sempre que puder, eu vou estar aqui. Tá? Ademir também dando parabéns. Vamos que vamos. Eduardo Bolsonaro, essa é curtinha, tá? Outro tema. Eduardo Bolsonaro traz para a gente aqui uma resposta emblemática em relação a membros do STF. Você acha que eles estão lá pelo salário? Segundo Eduardo Bolsonaro, um sucessor da direita, apontado aí por Valdemar Costa Neto, possivelmente está entre o Eduardo e o Tarcísio, caso o Bolsonaro não esteja reeleito. Eu acho que a liderança da direita é o Nicolas Ferreira. É o Zema. O Zema não encanta. O Zema, para presidente, ele tem um teto. Ele fica que nem o Alckmin, quando achavam que era da direita, né? Fala, Edu. Edu Bolsonaro, entrevista ao Café com Ferri, falando o que move o sentimento, o coração de quem está ali dentro do STF. É 40 mil reais por mês, Edu? Ele pode fazer os outros enriquecerem, ele pode fazer um monte de coisa. Ou você acha que muito ministro do STF ali está ali para receber um salário de 40 mil reais? Que para eles é troco de pinga. Você dá uma decisão, se o seu cliente for para o escritório de advocacia correto, numa tacada os caras podem ganhar milhões. Puxa aí quantas esposas de ministro do STF tem escritório de advocacia. Quando o Daniel Silveira foi preso, né, e a Câmara, os deputados votaram sobre a manutenção da prisão dele, a Rádio Corredor deu conta de que muito ministro do STF estava ligando para presidente e líder de partido para manter ele preso. Inclusive, muita gente votou pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, acreditando que seria para ficar 1 ou 2 semanas apenas, só para dar um susto. Quando o cara sente um pouquinho... Aí eu pergunto, quando o cara sente esse gostinho do poder, ele vai dar um passo atrás por quê? É daí para frente sempre. Né? Só vai parar isso quando tiver impeachment de um ministro do STF. E assim, e motivos já não faltam. Né? A lei de responsabilidade, a Constituição, artigo 89, está recheado de dispositivos que já foram violados pelo STF, assim, por alguns ministros do STF. Mas de longe. O 01 é o Alexandre de Moraes, por isso que existe ali toda uma concentração de energia no impeachment dele. 34 senadores já disseram favoráveis. Pega esse número, 34. Em 2026, renovam-se 2/3 do Senado. Partindo da presunção que sejam eleições limpas para o Senado e livres, transparentes, eu te garanto, na próxima legislatura, pelo andar da carruagem, haverá uma maioria de senadores críticos a determinadas posturas de alguns, não são de todos, de alguns ministros do STF. Teu pai errou nas indicações para o STF? Não, de maneira nenhuma. Tinha gente que queria o Moro. O pessoal pressionava ele querendo o Moro. Mas, o negócio é o Edu, seguinte, que... a gente não consegue antever, né, a conduta de cada um. Outra coisa, quando ele indicou o Cássio, o Cássio, para mim, é o melhor ministro do STF. Segura cada bomba ali, que às vezes as pessoas não têm nem noção. Eu tô te falando sério. Agora, realmente, quando você deixa o Lula ser presidente, ele bota um Flávio Dino, poxa, ou um cara desse, igual Alexandre de Moraes, fica sem freio, é complicado, né? Você vai colocar, ali 2 de 11 para colocar um freio nessa galera toda? É complicado. É complicado. Se eu discordo... Deixa eu devolver a pergunta para você. Quem você acha que poderia ser o ministro que colocaria freio nessa bagaça toda?
Mas não precisa botar freio, precisa dar opinião, precisa opinar publicamente. Quando tu te cala, quem cala consente, na minha opinião. Quem Não, cala concordo consente, também. quem cala consente, ou seja, Quem você acha que você poderia colocar ali que seria um cara que daria opinião da mesma maneira que você está pensando? qualquer um. Eu se eu tivesse lá, eu daria Fê. opinião. Se eu tivesse lá, eu daria opinião. Eu daria opinião. E muitos outros dariam opinião. Daria, cara. Eu daria. Não, eu também daria opinião. Mas o negócio é o Não seguinte, quer às dizer- vezes não quer vai dizer- convergir com Opinião a ser sociedade. ouvida. Ok, não quer dizer outra que isso questão. vá refletir. Agora, 100% das opiniões seriam de acordo com o presidente Bolsonaro? não. Agora, Tá vendo? Já seria então um traidor. quem cala... Não, todo mundo é traidor pro bolsonarismo. Não. Mas eu tô falando o seguinte, o pessoal fala de Cássio e André Edu. Mendonça como se fossem... Eles teriam que seguir a cartilha do presidente Bolsonaro. Eu sou amigo de Eu tô vários falando que caras... é complicado você nomear um cara, poxa, e fazer um rol de perguntas sobre todos os julgamentos que ele pode ter e você concordar com o cara. É complicado, cara. Eu tô falando, uma indicação para o STF é complicado. Eu tô falando, muita gente queria o Moro. Quando o Moro saiu do governo, essas pessoas voltaram atrás e falaram, meu Deus do céu, ainda bem que você não botou o Moro lá. Eu tô te falando de um exemplo. Eu tô te falando o seguinte, se você é o presidente e você nomeia alguém para o Supremo Tribunal Federal, é difícil, cara. O cara, ele virou ministro do Supremo. Ele não tem necessariamente agora que atender ao presidente Vira um ou ter semideus. uma dívida de gratidão. O cara faz o que ele quiser. Tá, mas tem um ministro do STF que reiteradas vezes comete excessos. Ninguém fala nada. Nenhum Sim. outro ministro fala nada. Deveriam se expor mais, eu concordo contigo. Ok. Não é só isso que eu queria saber. Mudando. Nem que fosse para ser igual o Marco Aurélio Melo, voto vencido. Mas pelo menos de acordo com a sua consciência. Exato. Ao que parece, rola muito política ali de bastidor, né? E não sei como que essas coisas caminham. É difícil falar de fora. Eu sempre acho mais fácil quando tu tá opinando de fora. Pessoas desse tipo, dentro da Suprema Corte, cara, eu não posso, dentro de campo, com a camisa política aqui, eu não posso chegar e dar pancada no André e no Cássio. Mas o julgamento cada um faz, a todo momento eu vejo. Você acha que os ministros do Supremo sofrem pressões de agentes externos? Agentes da China, dos Estados Unidos, da Europa? Ah, cara, todo mundo que tá no jogo aí dá um jeito de pressionar, né? Uhum. Eu acredito que sim. Não é um negócio direto, não vai chegar um chefe de Estado de outro local e vai chegar, você faz isso ou faz aquilo. Mas cada um tem, cara, nós somos frutos das nossas experiências, né? Uhum. Cada um chega ali com uma mentalidade. É que hoje em dia o negócio já ficou tão descarado de você se lixar para a Constituição que estão em níveis que a gente nunca viu antes, né? Pode perfeitamente um ministro da STF falar sim, no dia seguinte a turma, o plenário fala não. É por isso que a gente está reformando ali no Congresso Nacional essa questão das decisões monocráticas. Poxa, chega um juiz e anula uma lei que foi feita por todo um Congresso Nacional, violando todo o sistema representativo. Isso aí é sabe? absurdo. Isso é inacreditável. Isso aí é absurdo. O cara dá uma canetada lá e não existe isso. Isso não existe. Na minha opinião, não existe. Isso é um É a absurdo. jabuticaba brasileira. O americano não entende como é que o STF tem tanto poder. Porque lá eles falam, né, não tem o poder da força e nem o poder da bolsa. Né, eles não têm orçamento próprio. Aqui no Brasil, não. O STF ele indica o orçamento dele e o Congresso fala amém. Sempre fala amém. Né, um período de perseguição, deputado preso, etc., por falar, por fazer vídeo, etc. e tal. O Congresso vai lá e aprova aumento lá de orçamento de não sei quantos bi lá pros caras, e, enfim. E jogo que segue. Eu fico impressionado com essa anestesia do meio político, por vezes. As pessoas preferem poder ou dinheiro, tu acha? Olha, pergunta difícil. Você tá perguntando a outras pessoas? Não, tô perguntando Para mim? o que tu acha que as pessoas em geral preferem poder ou dinheiro? Essa é uma pergunta difícil, hein, Ferro? Eu tô pensando com a cabeça dos outros aqui, mas eu acho que eu iria pelo poder. Porque o poder chama dinheiro. O cara que é poderoso, ele tem muita influência. Ele pode fazer os outros enriquecerem, ele pode fazer um monte de coisa. Ou você acha que muito ministro da STF ali tá ali para receber um salário de 40 mil reais? Que para eles é troco de pinga. Né? Você dá uma decisão, se o seu cliente for para o escritório de advocacia correto, numa tacada os caras podem ganhar milhões. Puxa aí quantas esposas de ministro da STF tem escritório de advocacia. Você vai ver por aí. Quanto é que ganha aí? A gente estava comentando ali, né? Nos bastidores ali com os seus colegas, né? Eles estavam falando, né? Quanto é que ganha lá o presidente do Banco Central? Quanto é que vale uma canetada dele? Quanto é que ganha o presidente da República? Né? Quanto é que vale uma canetada dele? Nisso tudo você vai vendo, né? O poder, ele acaba chamando o dinheiro. Se você não tiver com a cabeça em ordem, né? Se você entrar na política, né? Imaginando em ficar rico,
você vai ser seduzido. Porque oportunidade é o que não falta. Mas o legislativo, ele legisla, né? É isso? É, a atribuição típica do legislativo é legislar, e Para que atípica... serve Tá a executando o orçamento. Não, peraí. Para que serve a Câmara de Deputados se quem legisla agora no país é o STF? Não serve para nada. Pode fechar a Câmara dos Deputados, está pagando o salário da gente à toa. Tu acha que um Agora, cabo né? e um soldado fecha a Câmara de Deputados? Olha ele querendo puxar aqui, ó. Que barbaridade. Não, isso aí já foi página virada. Não, foi boa. Tá querendo me puxar. Filho, Isso aqui foi o seguinte. você acha que a gente tem imunidade parlamentar hoje em dia? Tu fez uma piada, né? E aí a piada sempre é refletida de forma negativa. Eu tô fazendo uma piada também. Sim, sim, sim. Mas você vê só. como é que tu vê o futuro do Brasil se quem deve legislar não legisla? E quem não deve legislar, deve julgar, não julga, legisla. O 8 de janeiro, aquelas quase 2.000 pessoas que foram presas, elas não tinham foro privilegiado. Né? O presidente Bolsonaro hoje, ele não é mais presidente, ele é uma pessoa comum. Por que os processos dele estão no STF? Então eles conseguem dar interpretações mirabolantes, ou às vezes nem isso, para avocar para si a competência e para tentar ser, né, os editores do país. Isso aí é um exemplo clássico de pessoas que estão embebedadas pelo poder e eles estão agora com essa sina de tentar destruir um movimento espontâneo que foi liderado politicamente pelo presidente Jair Bolsonaro e estão tentando prender todo mundo para tentar intimidar e destruir esse movimento. O Gilmar Mendes deu uma declaração em Portugal, que ele gosta muito de Portugal, falando que o 8 de janeiro foi só uma baderna. Não só ele, o ministro da Defesa, né, o Múcio, foi muito lúcido nas declarações deles. O mais influente ministro do STF é o Gilmar Mendes. Sim, com certeza. Ele manda lá. Ele é o gerente do... Vou falar aqui, você mas é o gerente do... Seria o diretor-geral do STF. E ele falou que foi uma baderna. Ele falou que foi uma baderna. Se ele falou que foi uma baderna... Por que o nego tá recebendo 17 anos de cadeia, né? Eu concordo. Eu acho que, inclusive, isso daí já é, assim, um pouquinho da mudança, né, do pensamento, ou às vezes até mesmo da narrativa, para você ali na frente conseguir a anistia. Cara, se você tem um mínimo de resquício de bondade, de piedade, de cristianismo no teu coração, cara, tu consegue pegar essa caneta aqui e botar aqui, ó, 17 anos de cadeia, ou 14, igual lá, acho que é Débora Rodrigues, o nome da menina, não tem nem 30 anos, tem 2 filhos, escreveu lá, perdeu o mané na estátua, né, da justiça lá em frente ao STF, 14 anos de cadeia, cara. Cara, isso é muita maldade, cara. O Bolsonaro passou, acho que estava em Ji-Paraná, se não me engano, lá em Rondônia, fez um vídeo lá com uns 6 guris lá, 6 filhos lá, de uma presa dessa daí. Falou, cara, aí você, como é que você fala para a sociedade? Que aí chega o André do Rap, sai, no dia seguinte cruza a fronteira com o Paraguai e tá em liberdade. Aí você fala, isso é justiça? Quem é que vai seguir as leis desse país? Só quem não for amigo do STF, né? Só os trouxa. Porque é a sensação que fica. E aí eu volto na tua pergunta, né? Para que serve um deputado se eles estão legislando? E eu acho uma insanidade alguns ministros do STF imaginando que, pisando dentro do terreno político, eles vão ser respeitados. Cara, quando você entra na política, né, você está se expondo, palavras de Alexandre de Moraes, se você não quer se expor a críticas, não entre na vida pública. Pois é. Tá aí, né? É muito interessante o trecho em que eles falam ali do Moro, né? A parte que ele fala que o STF tem essa tara pelo poder, né? Por enriquecer outras pessoas, eles não precisam se apegar ao salário de 40 mil, que é um belíssimo salário, né? Alguém aqui do chat ganha 40 mil reais? Alguém aqui ganha 40 mil reais por mês? Mas não é isso que seduz, é o poder, né? Muita gente, isso responde porque muita gente rica entra na política, porque ele já conseguiu dinheiro, mas está faltando um pouco de fama e está faltando poder. A política te dá fama e poder. Eu vi agora nessa campanha municipal aí, vereadores ou prefeitos ou candidatos subindo em palanques e sendo ovacionados como se fossem o Gustavo Lima ou como se fosse o Chitãozinho Chororó. É muito louco, né? O povo não pode ser fã de político. O político é um funcionário. Não que você não deva ser fã dos seus funcionários, mas ele é um funcionário seu. Ele não é o Gustavo Lima não é seu funcionário. O Gustavo Lima
Pode ser, tô falando do Gustavo Lima usando aqui, né, um artista, vamos falar, o Roupa Nova, vai, a banda. Eles não são funcionários seus, você vai no show se você quiser, então você tem todo direito ali de babar ovo ali, de ser tiete, né, naquele momento. Um jogador de futebol, a mesma coisa, mas um político não pode ser endeusado, né? Então a gente tem que ponderar um pouquinho mais isso. A questão do Moro, eu confesso que a nomeação do Moro para de ministro da Justiça, que ele ficou pouquíssimo tempo, né? Ele ficou de dezembro de 2019 a abril de 2020. O Cabeça de Ovo já estava lá desde 2017, né? Tá aqui, ó, no Wikipédia. Então, eu acho que o Moro seria um freio para o Alexandre de Moraes. Eu acho que o Moro, ele não seria engolido no... Olha lá. O Alexandre de Moraes foi indicado após a morte do Teori Zavascki pelo Michel Temer. Né? Michel Temer. E ele tinha um histórico ligado ao PSDB. O Moro, ele é cria... O Moro, ele é o Alexandre de Moraes... Desculpa, Moro, por te confundir. O Alexandre de Moraes, ele é cria do Geraldo Alckmin. Né? Ele surgiu aqui em São Paulo. E aí depois ele foi nomeado pelo Temer na morte do Teori Zavascki. Mas eu acho que o Moro seria um freio. Como ele falou ali, eles até entraram no embate, né? Tem que externar a opinião. O Moro eu acho que não se calaria. E quem manda é o Gilmar Mendes, também concordo. Mas acho que ali entre Gilmar Mendes e o Xandão, o páreo tá duro ali para ver quem manda mais. Os dois estão deitando e rolando e ninguém segura o homem. Gente, como vocês são queridos, muito obrigado pela audiência de vocês novamente, tá? Eu peço que vocês não saiam dessa live aqui sem deixar o gostei, sem deixar de onde você está me assistindo, porque mesmo quando termina eu vou lá e leio todos os comentários, eu posso não responder, mas eu leio todos, tá? Compartilhe. Se você está gostando do trabalho que eu venho trazendo aqui, compartilhe, me ajude a fazer esse jornalismo que não é fácil. É um jornalismo gratuito, é um jornalismo isento de patrocínio. Né? Meus patrocinadores são vocês aí do outro lado. Então eu preciso que vocês divulguem. Se vocês estão gostando, se eu estou fazendo bem para vocês, vocês estão fazendo bem para mim também, eu peço que vocês me ajudem. Somos nós aqui, é uma troca. Então você pega, clica no ganchinho aqui embaixo, compartilha nos grupos de WhatsApp. Deixa o seu gostei. Se já clicou, é uma vez só. Não deixa duas não, que se você clicar duas ele sai. E se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, que aí você vai estar aqui sempre nessa audiência fantástica comigo. Tá? Eu fico muito feliz, você não tem ideia da minha alegria de compartilhar esses momentos aqui com vocês. Pode ter certeza que eu sou um cara muito grato por ter vocês aqui comigo, por ter idealizado o projeto do canal Thiago Parigiani em Brasil Verdade, porque é uma lacuna que eu sentia que estava faltando. Tem canais puxando sardinha para um lado, puxando para o outro. Eu falo, olha, eu posso ser eu, ter as minhas convicções, os meus valores conservadores, as minhas ideias, mas eu não preciso ser fã de nenhum político. Né? A gente não precisa ser fã de nenhum político, a gente tem que saber o que a gente quer para o nosso país. Os políticos vão embora, o país vai continuar, a gente vai embora. O país vai continuar. E eu acredito muito que a gente não está experienciando o melhor que o nosso país possa oferecer para a gente. Eu acredito muito que a gente não precise ir para os Estados Unidos para viver num país decente. Que a gente não precise ir para a Europa para viver num país decente. É possível aqui. E a gente não pode jogar a toalha. Independentemente se for com o Bolsonaro, se for com o Nicolas, se for com o Marçal, tem que vir alguém para ajudar. Para atrapalhar já veio muito. Né, Janja? Que parou o avião para pegar carona. Essa live foi demais, né? Agradeço demais a vocês. Vocês não têm ideia do carinho e da felicidade que vocês me proporcionam, tá? Deixe seu gostei, se inscrevam, estejam sempre aqui com a gente. Eu vou estar aqui por você. Pode ter certeza que você tem um guerreiro aqui representando você nos seus pensamentos, tá? Agradecer a turma aí, ó, Francisco Ivan. Procurei pôr a maioria aqui, o João, que tá filosofando biblicamente aqui na nossa live. O Antônio Filho, o José Antônio, a Ana Lúcia Duarte, a Elisângela Alcântara, a Noemi, a Ivone Bergman, Eduardo Bolsonaro é gabinete do ódio, fake news, debochado, irônico, falso, tá vendo? Aqui tem voz todo mundo, eu não fico escolhendo não. Fátima Costa, Cléa Machado, querem queimar Marçal para ficar de fora da política, é um homem conhecido, pai de 4 filhos, que levou os filhos no dia das mães, no dia dos pais na prisão, para eles terem vida correta.
José Antônio Neto, Brasil infelizmente, aí vai embora, né? Ó. Toninho Prado, Elisângela Alcântara, que show que vocês deram aqui hoje, viu? Anderson Reinaldo, nunca se esqueçam que quem escolheu o presidente Jair Messias Bolsonaro foi o criador, das mãos do criador nada escapa, todos são traíras, serão expostos e descobertos, Brasil acima de tudo. Muito bom. Gente, eu não vou ficar enrolando, não, tá? Era uma live curta, vocês bombaram a audiência, gostaram do conteúdo, a gente tá aí com quase 1h30, 600 pessoas nesse momento aqui vão ganhar o meu carinho final. Um grande abraço a todos vocês, a gente se vê numa próxima live. Muito obrigado. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.